as boas-vindas para todas as pessoas que estão aqui, nos honram com sua presença. É uma alegria muito grande recebê-los. E a professora Liadinsky, e a nossa querida Miriam Vilela, que está conosco. E eu desejo que nós tenhamos um período muito proveitoso, instigador, com a professora Lia, e entre nós, com as nossas conversas, para que a gente saia daqui com muitas ideias. Ideias que nós trocamos, ideias que nós recebemos. Então, nós vamos começar a nossa sessão dizendo que esse programa Masterclass é que um você programa quer que eu faça? Carta da Terra de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, cuja sede fica na Universidade para a Paz, da Costa Rica, e também implementado no âmbito da Cátedra Unesco de Educação para o Desenvolvimento Sustentável. A Cátedra Unesco trabalha na intersecção da sustentabilidade, ética e educação. A proposta do Centro da Carta da Terra é contribuir para transformar consciência em ação. E essa bússola que orienta essa transformação é a Carta da Terra, que é um marco ético, né, produzido por muitas mãos e tomado pela Unesco em 2000, tornado público, e desde então nós vemos nesse movimento em que a Carta da Terra, que consegue articular 4 eixos: respeito à vida, a integridade ecológica, a justiça social e econômica, a democracia, não violência e paz, de modo a nos orientar para essa transformação da consciência em ação, para que a gente tenha um modo mais sustentável e regenerativo de vida nesse planeta, né, nesse momento que isso é tão importante. E, por isso, o Centro Carta da Terra, ele produz e disponibiliza uma porção de programas, de classes, de cursos, de webinários em inglês, espanhol e português. Esse programa, Masterclass em português, de 2022, ele começou em fevereiro, agora, com o Ricardo Yang. E são 10 sessões, uma por mês, sempre às quintas-feiras, das 19 às 22 horas. Então, quem se interessar em ver todos os convidados, né? Hoje a gente tem a professora Liadiz, que o mês que vem a gente tem o professor Carlos Nobre, e vocês podem acessar isso pelo site cartadaterrainternacional.org e saberão todas as datas e os nossos palestrantes e poderão participar de todo o programa ou dos que vocês tiverem maior interesse. Sempre lembrando que vocês poderão receber o certificado do Centro da Carta da Terra Internacional. Vou contar rapidamente para vocês, para a gente poder iniciar logo a nossa sessão, né? Como é que vai ser a dinâmica desse encontro. Então, agora, bem no comecinho, nós vamos separar vocês em grupos, todas as pessoas que estão participando, em pequenos grupos, para que tenham a oportunidade de conhecer uns aos outros, né? Serão só alguns poucos minutos, aí nós retornamos. A professora Liadinsky, que é a nossa convidada desta noite, vai ser apresentada e vai trazer a sua primeira intervenção durante de 30 a 40 minutos, e vai nos falar sobre o tema, sobre quanto é o bastante, né? Quando nada é o bastante, como ela colocou, né? Em seguida, nós vamos ter de novo a oportunidade de conversar em grupo e fazer as nossas questões, as nossas perguntas ou as nossas considerações, para que a professora Lia possa dialogar conosco. Então, essa vai ser a dinâmica do nosso encontro hoje. Bem, acho que as pessoas, já temos aí um grupo
bem interessante. Estou vendo umas carinhas aqui e o meu coração se aquece a ver vocês aqui. E então nós vamos, a primeira parte da nossa dinâmica é essa. A gente vai, vocês podem ficar tranquilos, é automático. Vocês vão para as salinhas, se apresentem rapidamente para todo mundo poder se apresentar. E aí a gente volta para essa plenária para apresentar a professora Eliadice. Tá bem? Sim. Falta a Rose, aí a Rose. A palavra está com você, Rose. Microfone aberto. Abriu o microfone. Microfone, Rose. Pronto. Então, tivemos esses minutos para nos conhecermos, 3, 4 pessoas, porque se fosse todo mundo, a gente não conseguiria fazer isso a tempo, mas já penso que já conseguimos fazer os primeiros contatos entre nós, teremos mais uma oportunidade. Então, eu vou apresentar a todos a professora Eliadice, que hoje nos brinda, né, com a sua palestra, com a sua presença tão agradável sempre, tão generosa. A professora Eliadice, que ela é formada em jornalismo, especialista, e é uma grande promotora de cultura de paz e não violência. Quer como professora, como abordagem ética, de convivência, quer como prática, né? Ela pratica o que ela nos ensina. Ela é cofundadora da Associação Palas Athena, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que está em São Paulo desde 1972, vai fazer 50 anos. E não trabalha só em São Paulo, né? Ela oferece atividades para pessoas em filosofia, em cultura de paz e não violência e assuntos correlatos para todos que procuram. A professora Eliadice tem livros publicados, tem o Ubuntu, tem A Paz Como Se Faz, tem muitos vídeos, entrevistas na internet disponíveis. É um cabedal maravilhoso de conhecimento para que a gente possa pensar e refletir sobre sobre a questão ética e sobre todas essas dimensões da cultura de paz e não violência. E eu queria salientar uma característica que, para mim, é fundamental para conhecer a professora Lia. Ela é generosa. Ela é uma pessoa extremamente generosa. Eu a conheço há algumas décadas também, e sei quantas instituições ela ajudou a promover, a botar de pé, sempre numa perspectiva de juntos somos mais. Então, nunca numa disputa, mas sempre uma perspectiva de promover as pessoas e as instituições que também trabalham com temas correlatos, né? Então, sempre disposta a compartilhar com a gente as suas ideias, os seus estudos. Ela é uma estudiosa, uma profunda estudiosa, por isso ela já recebeu muitas honrarias, mas ela, sobretudo, é um ser humano muito especial e uma pessoa generosa. Então, eu agradeço infinitamente a Bia ter se disposto a estar conosco nesta masterclass, ela poder conversar, a gente poder dialogar com ela, né? É um presente. Então, nós vamos passar a palavra para a professora Lia e vamos depois poder conversar e dialogar com ela. Professora Lia, muito, muito obrigada pela sua presença e a palavra está com a senhora. Muito obrigada, Rosmarie, muito obrigada. Me sinto profundamente honrada, acolhida, acarinhada, embalada em toda esta atmosfera de afectividade que se entende no como uma ruta, una vía unilateral, mas una afectividade que se derrama no coletivo, seja com aqueles que conhecemos pela proximidade
e de fato, como falou, não é certo, a doutora Rosmarie Hinojosa, nós conhecemos há décadas, tive a honra de poder acompanhar à distância, logicamente, não trabalhando juntas, a magnífica obra que consagrou dentro da cidade de São Paulo, que é a Uma Paz, poder construir, poder dar forma e dar substância e raiz a uma instituição dessa ordem dentro de um poder público, realmente é admirável. Realmente, ¿no es cierto?, es una tarefa admirable. Entonces me siento realmente en casa con todos vocês aqui. Não lembrava muito da Miriam Vilela, mas ela me fez lembrar, através de uma visita feita par de anos atrás à Associação Palas Atena e à cidade, não é certo, aqui de São Paulo, e me sinto ainda orgulhosa, porque quando houve a apresentação, no início da apresentação, a professora Rosemarie Hinojosa falou que este era um capítulo, uma edição de palestras, de apresentações em português. Então, me sinto muito orgulhosa, ¿no es cierto?, de ter um lugar nesta língua, apesar da precariedade com a qual eu trabalho nela. A linguagem é aquilo que nos caracteriza de maneira tão singular aos humanos. A linguagem é o dom que temos recebido para poder comunicar o que está dentro de nós para outros e ainda tornar compreensível, fora do sentimento, fora da emoção, fora do corpo, que isso que se está passando em nós. O outro recebe a palavra e com a palavra recebe também aquele desenho de que é o que está acontecendo nessa criatura. Gente, sem sombra de dúvida, eis um instrumento quase que mágico, e que pelo fato de nós estarmos tão acostumados a articular-lo no dia a dia, perdemos a dimensão da magnificência que constitui a linguagem. Vocês me poderão dizer, mas Lia, também temos uma linguagem corpórea. O Lia, também os animais se comunicam entre si, sem sombra de dúvida. Os animais também têm aspas, seu vocabulário, mas é um vocabulário restrito, e é um vocabulário muito mais focado nas questões de sobrevivência, de permanência, de poder perpetuar-se como espécie, do que esta outra dimensão em que a linguagem adquire no humano a possibilidade de dar corpo à imaginação. Nós não apenas falamos aquilo que representam as coisas em nosso entorno, nós somos capazes de criar palavras para o que não existe em nosso entorno. E aí, sem sombra de dúvida, entramos em uma esfera muito, muito, não é certo, singular, de magnificência, que vai adquirir na poesia, que vai adquirir no canto, mais tarde, em um canto promovido por instrumentos, ou seja, na música. Essa comunicação e vinculação que nos permite fazer sentir o que o outro está vivendo e experimentando. Então, insisto que me sinto orgulhosa
de poder fazer parte deste encontro em português. E já entrando dentro, não é certo, do tema, eu vou pedir, por favor, a Guilherme, que me está acompanhando aqui nesta transmissão, para que tenhamos as primeiras imagens, as primeiras, não é certo, as primeiras lâminas, e dar um roteiro, poder dar, não é certo, um caminho para este pensamento que, lembrem-se, se articula em palavras. Palavras. Por favor. Sigmund Bauman, um dos grandes sociólogos que tivemos no século XX e parte, não é certo, deste século XXI, nos vai dizer com aquela sensibilidade e lucidez penetrante que estes tempos nos oferecem liberdade de escolha jamais gozada antes. Jamais tivemos uma largura tão grande para expressar comportamentos, para buscar ou pesquisar novos horizontes. Mas ele acrescenta, também nos lança em um estado de incerteza que jamais foi tão angustiante. É importante entendermos o que é o que Bauman está sinalizando aqui. Às vezes, os espaços muito amplos, os espaços em que não encontramos limites, criam um estado de desassossego. Criam um estado de intranquilidade. As balizas, por assim dizer, as referências, são marcos que nos oferecem segurança. E, fundamentalmente, quando se está referindo às expressões de opções de vida, para onde estamos indo neste espaço tão amplo, tão sem limites, neste aparente infinito no qual nos movemos? Para onde estamos indo? E esse para onde, por quê nessa direção e não em outra? E existe um pouco que vamos a falar a través de algunas culturas, emprestando as voces de algunas culturas para dar conta de o tema que temos proposto. Por favor, se pudermos ter a próxima. Quais são grandes rasgos, logicamente, estou, não é certo, rascunhando pensamentos, quais são as causas criadoras de identidade? Todos nós temos uma identidade. Aliás, nosso cérebro não poderia sequer funcionar a não ser por essas referências que, entrelaçadas, que nutridas mutuamente, vão criando a singularidade a qual cada está necessariamente vocacionado. As primeiras das causas, desde já, são as biológicas, as matrizes ancestrais. Minha própria figura, minha própria imagem já determina de onde eu vim, já revela quais são meus ancestrais, quais são, não é certo, aquelas figuras das quais emergi. E se temos um pouquinho mais de conhecimento a respeito de anatomia e morfologia dos corpos humanos, até podemos chegar a detectar a espacialidade onde esta criatura chamada Lia emergiu. A espacialidade, o território, desde já não foi um deserto. Nada em minha expressão, nada em minha aparência
poderia designar que sou fruto de um deserto, mas também não designa que fui fruto de uma floresta fechada. Não há nenhum traço aparente neste corpo que possa dar as pistas de ter transitado em uma floresta fechada. Sou produto urbano, sou produto de uma cidade próxima a este Brasil imenso, a cidade de Buenos Aires. Foi lá que absorvi as primeiras referências, foi lá que criei os primeiros princípios que nortearam mais tarde minhas escolhas. Mas também somos fruto de as crenças, as tradições espirituais ou religiosas, ou ainda as não crenças. A modelagem que vai tomando nossa identidade também se nutre de tudo isso. E não é o mesmo ter nascido dentro de uma família animista, na qual todas as coisas estão, aspas, encantadas por um princípio sagrado, divino, de uma entidade, de uma fluidez do espiritual, do que ter nascido, por exemplo, em uma família de tradição monoteística, em que a divindade, o princípio do sagrado, não está derramado na matéria, mas faz parte, não é certo, de uma outra dimensão que chamamos o transcendente. Por favor, isso imprime em nós uma modalidade de ser e de estar no mundo, uma modalidade de tratar com as coisas do mundo muito diferentes. Como também a condição, não é certo, da nacionalidade. Hoje a nacionalidade está muito mais porosa e flexibilizada. Hoje se começam a falar de áreas ou de regiões em que determinadas nações compõem uma topografia cultural. Então falamos de Mercosul. Mas também o gênero, ou ainda a opção sexual, determina essa identidade, como a determina uma profissão. Hoje, as profissões também estão muito mais flexibilizadas do que 2, 3, 4 gerações atrás. Via de regra, nos séculos passados, se herdava a profissão do pai, se herdava a profissão, às vezes, da mãe, quando tinha tido o espaço de exercer uma profissão. Porque as mulheres entram no campo da oferta de talentos e conhecimentos faz muito pouco tempo na história da humanidade. Eu sempre conto esse fato porque acho que é muito ilustrativo. Quando começaram na década de 80 e na década de 90, os congressos internacionais a respeito da necessidade da identidade e da não discriminação pelas condições, não é certo, de gênero, a necessidade de equidade entre os gêneros. Lembro que estava presente a professora Lígia Fagundes Teles, brilhante escritora brasileira, para quem não a conheceram, mas também era uma advogada. Ela se tinha formado na Faculdade de Direito daqui do Largo São Francisco, que pertence à Universidade de São Paulo. E ela nos dizia, na época em que eu estudei, na minha turma de aproximadamente 30 ou 40 alunos participantes, éramos 2 ou 3 mulheres.
E sabem que coisa peculiar acontecia? Quando nós 3, 4 mulheres tínhamos que ir, porventura, não é certo, ao toalete, ao banheiro, tínhamos que chamar o porteiro da faculdade para pedir que, por favor, ficasse na porta do banheiro, porque não havia banheiros para mulheres. Todos os banheiros que havia eram masculinos. Simplesmente naquele então, sequer quando foi construído o prédio, se pensou que uma mulher pudesse ingressar em uma universidade para cursar direito. Tudo isto é fluídico, tudo isto vai mudar de tempos em tempos, tudo isto tem modulações e inflexões a partir da história e fundamentalmente a partir da consciência que vamos adquirindo a respeito do que seja o humano. Por favor, Guilherme, se pudermos ter, não é certo, a próxima. São as margens que determinam e viabilizam a existência de um rio. Não é suficiente que tenhamos água. Se essa água não está abraçada pelas suas margens, não há correnteza, não há rio. Da mesma maneira, são os limites que asseguram a possibilidade das escolhas e, portanto, da liberdade. A liberdade, essa também peculiaridade que temos, somos portadores, os humanos, de fazermos escolhas que não estão oferecidas pela natureza ou dadas através da natureza em nossa matriz biológica, isso que chamamos, não é certo, liberdade, que é um exercício contínuo de alargamento das margens, de alargamento dos limites. ¿Para quê? Para poder permitir uma maior inclusão e, consequentemente, maior enriquecimento da biodiversidade de visões de mundo a partir de referências que não são necessariamente as que nos deram origem a nós. O diálogo entre as culturas, o diálogo entre os saberes, o diálogo entre as crenças está enriquecendo enormemente as percepções de realidade que nós hoje temos. E isto, felizmente, é facilitado pelas altas tecnologias da informação, pelas altas tecnologias, não é certo, das mídias, que vão construindo conhecimentos de modo coletivo. A construção coletiva do conhecimento justamente é o que está permitindo esse tipo de enriquecimento. Mas talvez seria bom lembrar algumas lições que nos vêm de culturas distantes no tempo e no espaço. E eu vou começar por uma cultura que é muito próxima a nós, muito familiar, não é certo, a nós, que vai marcar a civilização ocidental. Por favor, Guilherme, citemos a primeira. Dentro de lo que se chama a Bíblia hebraica, uma parte, um capítulo, no qual uma personagem chamada Eclesiastés, e esse é o nome que vai ter, não é certo, esse fragmento específico da Bíblia, nos vai dizer, de maneira muito poética, os estudiosos, os biblistas,
dicen que este texto, que está na parte, não é certo, terceira, tem uma sutileza na sua linguagem muito particular. Sem sombra de dúvida, foi escrito por uma pessoa adulta, por uma pessoa já experiente, e sem sombra, não é certo, de dúvida, essa pessoa experiente fazia da linguagem meio de expressão. E ele vai dizer, tudo tem seu tempo certo. Há tempo para cada coisa sobre os céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para o luto e tempo para dançar. Os estudiosos da Bíblia situam este texto aproximadamente entre os 450 e os 180 antes de Cristo, quando se define grande parte daquilo que vai constituir a via sapiencial dada, ¿no es cierto?, pelos textos, ¿no es cierto?, hebraicos. Alguns biblistas também, pelo fato de ele se apresentar, Eclesiastés se apresentar em primeira pessoa, quando começa o texto, e dizendo que ele é filho de David e rei de Jerusalém. Isso permite concluir, insisto, para os estudiosos, eu não sou uma biblista, que possivelmente tenha sido escrito pelo rei Salomão. E pelo rei Salomão, quando já estava em aquilo que chamamos a maturidade profunda, uma idade na qual a experiência vai marcando as urgências, vai marcando que é importante, vai marcando que é essencial, e o tempo adquire essa dimensão também exponencial. Que nos fala o Eclesiastés? Simplesmente nos fala a respeito de qual é a maneira de bem viver, dedicando nosso tempo não às riquezas e com elas à vanglória, às futilidades, à ostentação, apenas para ter a admiração dos outros. As riquezas para sentir-nos seguros perante alguma eventualidade, perante alguma tragédia que nos possa oferecer o futuro. Entretanto, nos vai dizer o Eclesiastés, não há como prever o futuro, nem há como assegurar-se de todas as questões aleatórias e contraditórias em que a existência está posta e derramada. Dedica-te com singeleza e simplicidade a desfrutar de aquilo que a vida te oferece. Comida, amizades, orgulho por aquilo que você faz, pelo trabalho que você desempenha, porque esses são os dons que Deus dá a cada uma de suas criaturas. O Eclesiastés é chamado à cordura, é chamado à compreensão de que tudo tem limites. Nós acabamos de sair, al menos em uma condição astronômica, acabamos de sair do verão.
E estamos entrando no outono. E, sem sombra de dúvida, esse outono vai ser seguido por um inverno. E esse inverno por uma primavera que voltará no seu ciclo astronômico ao verão. Isso está fora, absolutamente fora de nossa governança. Não temos poder nenhum dentro desse ciclo. Nosso poder está em fazer em cada uma dessas estações, através da conexão com que essa estação, não é certo, nos está ofertando, o nosso comer, o nosso partilhar com amizades, o nosso divertirmos-nos. O Eclesiastés fala de nos divertir e de sentirmos orgulho por aquilo que fazemos. O Eclesiastés sinaliza justamente essa moderação com referência às riquezas. Mas há outras culturas que sinalizam outras questões. Por favor, Guilherme. Dentro das tradições do Sudeste Asiático e mais precisamente dentro da Índia, vamos a ter uma magnificência de mitos, vamos a ter, não é certo, textos que chegaram a nós de maneira muito, não é certo, inspiradora, mas também muito avassaladora. E entre esses textos vamos a ter aquilo que vai ser o relato entre Indra e uma outra personagem que vai ser o arquiteto, o senhor das artes. E dice parte desse texto. Durante o período de supremacia do dragão, fazendo alusão ao período dos titãs, que duelavam em seu poder com os deuses, com as divindades, as mansões majestosas da imponente cidade dos deuses havia desmoronado, ruído. O primeiro acto de Indra, o deus dos deuses, foi reconstruí-las. Todas as divindades celestiais proclamaram-no como Salvador. Enaltecido pelo triunfo e consciente da própria força, convocou o Deus das artes e ofícios. Esse Deus se chamava Vishvakarman, ordenando-lhe que erigisse um palácio digno do esplendor inigualável do rei dos deuses. E, de fato, Vishvakarman assume a responsabilidade de construir esse palácio. E nesse palácio coloca não apenas salões majestosos, mas também coloca jardins, jardins de uma grande beleza e piscinas refrescantes, e vai construindo, e de tempos em tempos, Indra visita as obras. E sempre encontra alguma coisa para acrescentar. E por que não fazemos alguma sacada dentro daquela ala do palácio? E por que não erguemos uma pequena colina para poder ver no ângulo do leste o nascimento do... E aí sempre que ia visitar as obras, encomendava mais uma extensão a Vishvakarman de aquilo que seria a representação de um palácio digno do rei
dos deuses. Vishvakarma chega um momento que fica totalmente desalentado. Não há como satisfazer a Indra. Então encontra uma via de acesso a Brahman, o grande Deus Criador. E explica a sua dificuldade, explica seu desassossego, porque não há como atender àquilo que no imaginário de Indra seria um palácio à altura de aquilo que ele é. Brahma meneia, não é certo, sua cabeça e fala, deixa comigo. De fato, passam uns dias e no palácio, que ainda não está totalmente inaugurado do Indra, tocam à porta uma criança, uma pequena, não é certo, criança, vestida com um cajado e com isso, de alguma maneira, indicando que é um peregrino. Quando é atendido pelos serviçais, esta criança lhe diz, por favor, falem para Indra que fulano de tal está aqui e gostaria, não é certo, de apresentar seus respeitos ao Deus dos deuses. Ao rei dos deuses, desculpe. O serviçal vai ao encontro de Indra, e Indra, logicamente, se aproxima a esta, não é certo, criança. A questão da hospedagem, da hospitalidade, é realmente muito significativa, tem uma ênfase, tem um peso muito grande dentro dos povos orientais. E lhe fala, por favor, venha, por favor, não é certo, adentre, quero ofertar-lhe alguns doces, quero ofertar-lhe alguns sucos, venha. E a criança, não é certo, vai devagar, não é certo, e fala para Indra. Que é o necessário para acabar seu palácio em construção? Que é o que mais tem em mente para ampliar as comodidades desse palácio? Quando o Senhor pense que vai ser inaugurado esse palácio? E Indra não consegue entender muito bem como essa criança sabe dessas questões. E, num momento dado, a criança lança uma gargalhada, olhando para o chão. E no chão há uma fileira, uma procissão de formigas, praticamente, de certo, um exército de formigas que vão em direção a alguns doces que poderiam estar guardados. E a criança ri, e Indra, não é certo, não consegue entender muito bem, não consegue realmente compreender o que está acontecendo. Quando a criança sossega, Indra lhe pergunta, mas de que está rindo? E a criança lhe sinala das formigas. E que é o que as formigas têm que provocam seu riso? E a criança lhe diz, elas, em vidas passadas, já foram Indra. Os ciclos dentro deste universo se renovam. Da mesma maneira que existe o dia e a noite, existe o momento em que emerge o universo e o momento em que esse universo se repliega, em que nasce a diversidade e a multifacetagem das coisas, e o momento em que tudo isso volta para o repouso. Já houveram muitos Indras, e seguramente haverão muitos mais. Desnecessário dizer
que esta fala do menino pega em cheio o coração de Indra. E pegando em cheio o coração de Indra, lhe dá a dimensão de seu verdadeiro poder. Mas não só o Oriente Próximo, através de suas escrituras bíblicas, sinalizam os perigos dos excessos. E não só o Oriente distante também sinaliza o perigo dos excessos. Mais próximo de nós, bem mais próximo de nós, temos uma personagem, por favor, não é certo, Guilherme? Uma personagem, não é certo, que foi o chefe Seattle, o cacique da comunidade, da tribo Seattle, dentro dos Estados Unidos. E naquele famoso, belíssimo texto, conhecido, não é certo, justamente como a Carta do chefe Seattle, escrita em 1852, sendo dirigida para o governo dos Estados Unidos. E ele inicia essa carta dizendo: o presidente, em Washington, informa que deseja comprar-nos a terra. Mas como é possível comprar ou vender o céu ou a terra? A ideia nos é estranha. Se não possuímos o frescor do ar e a vivacidade da água, como vocês poderão comprá-los? Cada parte desta terra é sagrada para meu povo. Cada arbusto brilhante do pinheiro, cada porção de praia, cada bruma na floresta escura, cada campina, cada inseto que zume, todos são sagrados na memória e na experiência do meu povo. Conseguimos compreender o que provoca visões de mundo que estão distantes, que foram formadas e nutridas por referências diferentes. Em uma é possível colocar preço a uma floresta, colocar preço a uma terra. Em outra, simplesmente é inconcebível isso. Porque ninguém possui uma floresta, ninguém possui uma terra. Tudo isso faz parte deste manto fértil com o qual se cubre nosso planeta. Eu convido a vocês a que busquem na íntegra esta carta do chefe Seattle. É muito inspiradora, é muito edificante para estes nossos dias. Ainda podemos encontrar dentro das bases de nossa civilização ocidental outro excesso, representado por uma figura
muy conocida por todos nós. Por favor, Guilherme. Narciso. Narciso. Nós temos várias versões na mitologia grega a respeito de quem foi Narciso. Mas todas elas são unânimes em dizer-nos que se trata de jovem da Hélade muito, muito, muito belo, muito bonito. Filho de deus, o deus do rio, e de uma ninfa, uma quase deusa, mas nem tanto para chegar a essa condição de imortal. E era tão bonito Narciso. E realmente recebia a admiração, os elogios e até as paqueras de tantos diferentes personagens. Todos queriam estar a seu lado, todos queriam caminhar junto com ele, todos queriam fazer as refeições olhando, porque simplesmente a beleza era inspiradora para todos. Mas Narciso estava tão convencido de si mesmo, estava tão cheio de si mesmo, que simplesmente não conseguia criar vínculo de amorosidade ou até de amizade um pouquinho mais profunda com ninguém. Desprezava todo aquele que se aproximava. Se distanciava de todo aquele que buscava sua companhia. E nesse sentido, chega, não é certo, momento em el que alguém vai em busca de sábio para dizer o que está acontecendo com Narciso. E esse, não é certo, sábio lhe diz: parece que nada consigue estar à altura de onde ele mesmo se colocou. E esse sábio vai mais longe e lhe diz: vou ofertar a ele amor impossível. Passa o tempo, Narciso continua jovem, continua belo, mas dia, se aproximando de uma fonte com águas transparentes, lúcidas e calmas, vê seu próprio reflexo nessas águas. E fica tão profundamente apaixonado desse reflexo que não consegue distanciar-se mais dessa imagem. Definha às margens da própria fonte, vivendo amor impossível. Vocês perguntarão a esta altura, será que a Lia confundiu de tema e transitou pelas vias sapienciais, mitológicas? Não confundiu o tema. Estas 4, e obviamente não são as únicas, poderíamos ver muitas outras fontes inspiradoras de reflexão. Estas 4 são suficientes para sinalizar quais são os resultados dos excessos. Quais são as consequências de algo que simplesmente transbordou
na sua condição, transbordou na sua expressão e se tornou doença para si mesmo. Quando a busca de conforto e de riqueza não tem limite, quando a busca de poder não tem censura, quando a busca de compreensão a respeito de que é o que pode ser reduzido a um preço, ou seja, fator de troca e de comércio, quando a egolatria toma conta de nós, podemos talvez chegar a uma conclusão como aquela com a qual finaliza seu livro Harari. Por favor, Guilherme, se temos a próxima. Yuval Harari, todos nós seguramente conhecemos sua grande e extraordinária contribuição à história e à compreensão da história, em Os Sapiens, na breve história da humanidade, best-seller no mundo inteiro, literalmente no mundo inteiro. Nesta obra, Harari finaliza, coloca o ponto final com este parágrafo. Existe algo mais perigoso do que deuses, logicamente referindo-se a nós, Homo sapiens. Existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem. Aqui está nosso chamado. Aqui está o alerta da carta da terra. Aqui está o freio para uma corrida sem razão, sem sentido, aloprada, sem direção alguma, ora para o leste, ora, não é certo, para o oeste. Onde está o limite para essa pulsão que não sabe o que quer? Por favor, Guilherme. A modernidade ofereceu uma visão de mundo onde a fragmentação da unidade indivíduo, sociedade e espécie ficou evidente. Nós somos um tripé. Cada de nós está constituído, sem sombra de dúvida, por uma singularidade, mas também por todo aquilo que absorviu do meio no qual se desenvolveu. Desde já pertencemos a uma espécie, a uma matriz natural que configura todas as nossas possibilidades de realização. Mais tarde, a Revolução Industrial aprofundou esta fragmentação ao impor o lema ganhar velocidade, produzir com maior aceleração para poder ter, por sua vez, maior lucro. E isto desemboca no quê? Por favor, Guilherme. Nos valores prevalentes daquela visão de mundo que ainda ecoa e reverbera em nossos dias. O individualismo, o consumismo e a competição. Desnecessário dizer que estes três valores, que estas três referências, não são capazes de construir projetos comuns. Pelo contrário, cada uma está tão autocentrada que não há espaço para tecer com o outro, que não há espaço para co-criar com o outro. Cada
quer ser o maior, melhor, mais bem-sucedido e admirado dos artesãos. Tudo isto provoca disjunção. Tudo isto esfacela o corpo social. Tudo isto desgarra o que seria programa comunitário. Mas estudiosos também do campo social, do coletivo, no caso Michel Maffesoli, por favor, a próxima, nos vai sinalizando que a pós-modernidade, nome com o qual se designa este nosso tempo, contesta essa visão de mundo. E os valores se deslocam vagarosamente, para um novo cenário, onde a comunidade adquire sua relevância e sua urgência, sua compreensão de que apenas a partir dela é que podemos assegurar uma regeneração e, consequentemente, uma perpetuação ou espaço para o futuro. A simplicidade voluntária, quanto mais leve se sentir por menos carregar, quanto mais desfrutar da possibilidade de passeio na existência, na vida existencial, simplesmente porque não ter que ter fardos que terminem pesando sobre nossas costas, arquejando nossas costas e demorando nossos passos em direção ao novo. Por último, a cooperação. É tão só enxergar nosso corpo com pouquinho de maior profundidade. Nenhum dos sistemas, seja, não é certo, digestivo, cardíaco, respiratório, nenhum de nossos sistemas compete com os outros. Há uma harmonia e um empréstimo de habilidades e de talento, há uma homeostasis que garante a este corpo sua vitalidade, sua regeneração e sua possibilidade de desfrute de aquilo que a vida nos está ofertando a cada instante. Comunidade, simplicidade voluntária, cooperação. Penso que aí podemos encontrar os nutrientes para poder fazer da Carta da Terra não só documento intelectual, não só relato de boas intenções, mas o compromisso concreto de transformar aquilo que simplesmente está inviabilizando vida a vida, comprometendo milhões de espécies, comprometendo a dinâmica e o fluir da diversidade de experiência vital. Para encerrar, eu acredito que o grande desafio de hoje é integrar identidade pessoal e cidadania planetária. Aquilo que Edgar Morin denomina terra-pátria. Qual é nossa pátria? A Terra, o planeta. O planeta que nos oferta a todos
os dons das águas, dos frutos, dos ventos. Assumir a responsabilidade de fazer parte de um imenso ecossistema chamado vida. E vida, sabemos muito bem, é conexão, convivência, cuidado mútuo, aceitação, de estarmos aprendendo necessariamente uns com os outros. Nós não sabemos todo, seria impossível que uma única mente pudesse ter acesso àquilo que a astronomia nos oferece, aquilo que a botânica, que a química, que a arquitetura, que a biologia, que a literatura. Seria impossível a uma única mente humana abraçar tamanho repertório de conhecimentos e de informações. Nós não sabemos todo, mas nós sabemos alguma coisa. E aquilo que sabemos, podemos partilhar. E aquilo que não sabemos, podemos aprender. E aqui está, na minha avaliação, a vocação de nós humanos. Aprender. E necessariamente aprender uns com os outros. Agradeço imensamente a atenção que me dispensaram e fico, por favor, à disposição de nossos interlocutores. Não só para receber perguntas, mas igualmente para receber contribuições que nos ajudem a ampliar nossa percepção da realidade. Obrigada. Querida Lia, muito obrigada por essa viagem para dentro de cada um de nós, né? Esse mergulho na nossa consciência. Né? Maravilhoso. E quando você ressalta que a gente está mudando, mas está mudando vagarosamente, né? A gente olha o último relatório do IPCC, né? E vê que nós precisamos nos apressar. Nós precisamos transformar mesmo a nossa consciência em ação. Bem, ainda muito mexidos por essa viagem para o nosso próprio interior, para esse planeta maravilhoso que, apesar de tudo, ainda nos acolhe. Eu vou propor que a gente já nos reunamos em grupos para que a gente possa pensar quanto é o bastante. E aí, com as nossas questões, as nossas contribuições, a gente volta daqui a pouquinho a falar com a Lia e aproveitar um pouco mais essa presença luminosa. Nós podemos ficar todos tranquilos, porque o sistema vai fazer automaticamente a nossa divisão em grupos, como fez no início, da gente se conhecer. Não são os mesmos grupos necessariamente. E a ideia é que a gente troque ideias rapidamente, formule algumas questões para que isso possa retornar para o nosso diálogo. A Daniela quer orientar a maneira de colocar as questões, Daniela? Sim. Então, a partir desse diálogo que vocês vão ter nos grupos, ele é um tempo onde requer objetividade também, para vocês terem um tempo de encontro, mas também o tempo de estarmos aqui novamente com a professora Lia, não é? Então, para facilitar isso, eu coloquei um link aqui no bate-papo, onde vocês vão acessar
e escrever a pergunta. No momento que vocês escrevem lá no grupo ainda, nesses minutos que vocês vão estar juntos, essa pergunta vai chegar aqui para nós. Então, naturalmente, nós já vamos nos preparando também para interagir com vocês e principalmente a professora Lia, para que vocês voltem e nós já possamos fazer esse diálogo em conjunto aqui, né? A partir do que vocês trazem, nós oferecemos, a professora Lia oferece a resposta. Então, vocês acessando o link, vocês já conseguem ter o espaço para colocar a pergunta. Tá bem? Então, imagino que no grupo, uma pessoa só pode fazer isso. Não precisa ser todos escrevendo lá no grupo, né? Uma pessoa já pode ser quem se encarrega de escrever. Vamos, então? Eu vou colocar vocês 12 minutos, uns 2 minutos para vocês se aquecerem e mais 10 minutos para diálogo, para depois voltarem. Tá bem? Aí está o link das perguntas de novo. Também estão projetadas, né? Na medida que elas vão aparecendo. Isso. Então a professora Lia poderia pegar a pergunta que ela achar mais adequada para começar a fazer os comentários. Perfeito. Vou começar pela primeira que apareceu, em que o grupo, os integrantes desse grupo estão colocando o bastante é o meu propósito, é minha conexão, sem sombra de dúvida. Sin sombra, ¿no es cierto?, de dúvida, nos temos una, como estructura, ¿no es cierto?, psicológica, una propensión para a integralidade. Aquilo que realmente nos torna en una experiencia satisfactorio es cuando estamos integrando, quando estamos inteiros. Hoje se fala muito a respeito da presença, quando estamos presentes totalmente em algo. Isso provoca, ¿no es cierto?, en nós uma espécie de regocijo, de autoconfiança, de estímulo para ir para adiante. A grande questão está na minha visão, se o propósito está harmônico com o propósito do planeta no qual estamos habitando. Se meu propósito não coaduna com aquilo que é necessário e se manifesta nos ecossistemas, ou nos macroecossistemas vitais deste planeta, eu tenho que revisitar meus propósitos. Porque meus propósitos podem ser ambiciosos demais, consequentemente prejudiciais demais, consequentemente discriminatórios demais. Eu tenho que revisitar meus propósitos. Eu fiquei muito feliz quando soube que as grandes firmas de alta moda, da moda, não é certo, sofisticada, que se cria na Europa, fundamentalmente, não é certo, na Europa, abdicaram de utilizar peles de animal. Nenhuma empresa de alta costura hoje utiliza peles de animal. Da mesma maneira, se está revisitando nas firmas que produzem bolsas, carteiras, cintos e acessórios, de utilizar coros de animal. Quando é possível, hoje, tranquilamente, utilizar coros vegetais.
São pequenos sinais, gente. São pequenas coisas que nos vão dando a pista de que está habiendo un refinamiento, de que está habiendo una sensibilidad para coadunarnos a presencia como especie en este mundo, garantizando que las otras especies tengan, ¿no es cierto?, su vez, su espacio y su oportunidad. Con referencia a cuestión de cómo despertar el espíritu de cooperación. Es difícil porque no somos educados, gente, desde muy pequenininhos a competición, ya en la escuela. Já na escola, nos momentos da redação, as redações que se entendem, as composições que se entendem mais redondas, mais aprimoradas, recebem notas que são propaladas, divulgadas, difundidas, e se tornam papel em flanelógrafo, si es que ainda se usa, o los cuadros de ciertas escuelas en que aparecen los primeros grados, los segundos grados, los terceros grados. Y mismo nos jogos, mismo nas brincadeiras, existe o fomento à competição. Mas vejam que situação complexa isto cria. Para que eu ganhe, necessariamente alguém tem que perder. Consequentemente, o regocijo por meu ganho está assentado no desapontamento de alguém que perdeu. Eu preciso de perdedor para ganhar. Conseguimos compreender o que estamos falando? Eu preciso de perdedor para ganhar. Talvez comece a tornar-se desconfortável essa equação. Talvez eu me queira distanciar dessa equação. Talvez eu não queira que alguém perca apenas para que eu ganhe. Talvez possa tornar essa ideia obsoleta. E é interessante, não é certo, como van aconteciendo las obsolescencias de determinadas ideas, de determinados repertorios de comportamiento, cuando comienzan a crear desconforto en las personas. Nos comenzamos a sentir desconforto, y aquí me oriento, ya para el final de esta cuestión de cooperación, o desconforto pelas desigualdades. De eu poder ter acesso a oportunidades que outros não têm. Isso cria desconforto. Eu quero que todos possamos ter as mesmas oportunidades. Se vamos aproveitá-las com a mesma intensidade, isso já é outra coisa. E isso, não é certo, já depende de cada um. Mas se todos podemos partir da mesma linha de oportunidade, sem sombra de dúvida que as desigualdades vão ir vagarosamente diminuindo. Com referência a tempo exponencial das máquinas e humanos crescer de forma incremental. Como fazemos para que estas duas coisas se casem? As máquinas são produto da criação humana.
Sem dúvida, nós temos criado o telescópio para poder olhar lá onde nosso olho físico não consiga enxergar, lá distante, como as faces da Lua, lá distante, não é certo? Como a superfície de Marte. Nós temos criado instrumentos para saber o que acontece lá. Vejam o que está por trás desse telescópio. Querer saber o que está por trás, desculpe, por trás não, saber o que está, não é certo, lá onde meu olho não consiga enxergar. Da mesma maneira que criou o microscópio. Meu olho tampouco consegue alcançar essa condição minúscula. Mas eu crio um instrumento. Se esse instrumento facilita a vida de todos, sem inviabilizar a vida de ninguém, sobretudo de outras espécies que não teriam possibilidade alguma de reivindicar seu direito à vida, se é possível criar o que chamaríamos os direitos dos animais, como hoje existem, direitos das plantas, ainda não existe, direitos das águas, dos rios, dos ventos. Sem dúvida que as máquinas vão ser muito bem-vindas, se elas puderem nos ajudar a resgatar e a regenerar e a restaurar aquilo que por ignorância, por cegueira cognitiva, temos e estamos promovendo sobre a face desta terra. Outra das perguntas é: conseguimos compreender o quanto e o bastante sem nos conectarmos com os outros? Claro que não. Nenhum de nós é um produto isolado da vida. Nós, como mamíferos, nascemos na dependência de um núcleo, de uma comunidade que nos permita desenvolver. Aliás, nós, como humanos, não apenas como mamíferos, nascemos em uma condição de fragilidade que outros mamíferos não têm. Qualquer cavalo, qualquer burro, qualquer girafa, em um par de horas que acaba de nascer, ainda que seja cambaleante, consegue ficar em pé. Em um par de horas fica em pé. Nós precisamos quase que um ano para ficar em pé. E precisamos quase que 3 anos em poder ter o domínio de uma linguagem para poder transmitir aquilo que estamos sentindo dentro de nós. E lá se nos vão 11, 12 anos para termos maturidade biológica e poder procriar. Nenhuma espécie viva é tão lenta na aprendizagem. Nós aprendemos, mas aprendemos lentamente. A nossa maturidade se dá, não é certo, com um longo processo de aprendizagem. De quem? De outros, gente. De outros. Isto que eu acabo, não é certo, de falar, é fruto apenas de mim mesma? Não, gente, eu li, eu estudei, eu tive professores. Eu tive, não é certo, possibilidade de escutar muitas palestras, de escutar, participar de muitos congressos. Os outros
são, sem sombra de dúvida, os que construíram, ainda que não possa dar os nomes nem os espaços cognitivos de cada coisa, mas foram os outros que construíram em mim isto que eu acabo de expressar. Não existe o humano fora dos humanos. Nós nos tornamos humanos entre humanos. E não existe vida no isolamento. A vida se dá necessariamente em uma rede de interconexões e interdependências. Eu não sei se continuo com as perguntas ou vamos nos orientando. Professora Rosemarie me vai dando as pistas de o que é mais apropriado fazer. Sim, estamos caminhando para o nosso final. Acho que todas essas questões colocadas ficam também no nosso coração para a gente refletir. Como disse a nossa querida Lia, a gente aprende e ensina junto, né? Aprendendo e ensinando. E então resta realmente um grande, um infinito agradecimento pela sua participação conosco, por essa viagem maravilhosa que você nos proporcionou, que fica no nosso coração, que vai ficar na nossa mente, que vai nos ajudar com o nosso propósito, que vai nos ajudar a pensar realmente quanto é o bastante para cada um de nós e para o coletivo, né? Porque é essencial a gente pensar isso, como você sinalizou, para o coletivo e não só para cada indivíduo, né? A próxima Masterclass é no dia 28 de abril. Vai ser com o professor Carlos Nobre, que é uma pessoa também bastante interessante. E eu convido a todos para que entrem no site cartadaterrainternacional.org e vejam as pessoas todas que estão convidadas, as datas para fazer a sua agenda. E também podem olhar lá outras oportunidades que a carta oferece, como cursos, webinars, publicações, né? E, sobretudo, essa rede que a gente tece. A Lia nos ensina muito bem a importância dessa rede de cooperação. Muitas vezes as organizações e as pessoas, de fato, competem pelo mesmo espaço e não percebem, né, quanto elas podem ganhar quando cooperam, quanto elas podem crescer juntas. Então, essas classes, elas são também essa oportunidade da gente juntar com as instituições, com as pessoas que estão trabalhando no mesmo propósito, para a gente se fortalecer, né, e fortalecer essa possibilidade de futuro que ainda temos, se não formos muito vagarosos. Não é, Lia? Então, queridos, eu agradeço profundamente a cada um que esteve aqui conosco, cada uma pessoa que esteve aqui, participou, ouviu com seu coração, com a sua mente, vai mexer os seus braços, suas mãos, seus pés, para que os propósitos se conectem e que a gente realmente possa ir ao encontro de um futuro mais sustentável, regenerativo, para a nossa espécie, para a nossa relação com as outras espécies, né? Com o nosso planeta, que está sofrendo bastante, está perdendo espécies. Nós precisamos dessa cooperação entre nós e entre todos os seres. Então, fica o nosso grande agradecimento, a nossa palavra final, e um agradecimento a Lia e a todos vocês que estiveram conosco.
Esperamos vocês da próxima Masterclass, esperamos vocês em outras oportunidades de encontro para nos fortalecer. Muito obrigada.